Boa noite a todos. Convido a todos a fechar os vossos olhos por um instante, a acalmar vossa respiração, para que o vosso metabolismo desacelere e possas o vosso corpo entrar em comunhão com a Santíssima Trindade que reinas em sua existência, o vosso corpo, a vossa mente e a vossa alma, para que neste momento a Santíssima Trindade se torne um só, o corpo e a essência do Criador, porque por amor Ele nos criou a sua imagem e semelhança, simples e ignorantes. Fomos lançados para trilharmos a nossa jornada de volta à nossa casa, a casa de Deus Pai, que não é deste mundo, e que existem tantas moradas na casa do Pai, que a terra, este hotel reconfortante, belo e sublime, quase que uma joia rara, que Deus nos oferta a nós outros, seus filhos, para sermos hóspedes. É apenas mais uma casa de tantas, em tantas constelações, em tantos sistemas solares. E então, o Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, se faz brilhar em cada um de nós, ao qual nos unimos em seu nome. Mas não nos unimos a esmo, nos unimos por intermédio do teu Filho mais nobre, o nosso irmão, que veio a este mundo ser para nós o caminho, a verdade e a vida. E na invocação de teu nome, Yeshua, que se faz presente em cada coração que aqui está, que nos abraça, que nos toca com teu amor infinito, com uma forma singela de amar. Nos toca as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos. Faz-se cair por terra todas as formas magnéticas oriundas do mal, que deste planeta ainda faz morada, mas que para o amor de Jesus Cristo de Nazaré não suporta a simples presença do nosso Messias. E no meio de nós Messias está, porque onde um ou mais se reúne em teu nome, a sua presença é tão certa quanto o ar que lhes dá vida ao corpo. A presença do Nazareno, a tocar em vossos ombros, a dizer-te no âmago de tua alma: ei, irmão, não esmoreça, porque eu estou contigo. Perante todas as dificuldades, Deus me enviou para mostrar que o caminho é o amor e que a vida é eterna, e que além desta tua existência existiram inúmeras outras, e existirá quantas forem necessárias, para que todos nós adentremos no reino de nosso Pai. Obrigado, Nazareno, por no meio de nós estar, por tocar cada alma aqui presente, encarnada ou desencarnada, por nos reabastecer com a tua fé, com a boa nova, de que, através do amor e da gentileza, adquiriremos o passaporte da emancipação de nossa alma, para tornarmos certa feita regenerados, para que em processo de progresso tornemos então iluminados, e então angelicais, podendo fazer o que tu faz e muito mais. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na oração que o próprio Messias nos ensinara há tempos atrás, a uma só voz, em uma só fé, abre-se então os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. É com alegria que nos reunimos em mais uma noite,
para estarmos na presença daquele que veio a este mundo para ser o caminho, para ser a verdade e para ser a vida. E a vida, nos mostrou o Mestre, é eterna, ao qual essas roupas que revestes a tua alma momentaneamente, do berço até a presente data, é apenas mais uma de tantas outras vidas que vós já se revestiram, e tantas ainda que a vossa alma se revestirá para toda a eternidade, até que nos tornemos luz tão intensa que não será mais necessário a matéria, luz tão intensa que assumiremos novas missões e retornaremos a mundos menores para ajudar aqueles que amamos. Esta é a nossa missão, para hoje, para amanhã e para todos sempre. Vamos abrir para as perguntas já, de imediato, para aproveitarmos. Sim. Eu tenho uma pergunta referente ao meu trabalho aqui no centro. A gente atende muitas pessoas que têm uma mediunidade e estão sofrendo com as questões espirituais. Eu queria saber se a gente, como orientador, se a gente deve encaminhar essas pessoas diretamente para o sábado, ou se é interessante, algo que vem na minha mente, se seria mais interessante a pessoa passar pelos trabalhos do que ela já ir direto para o trabalho do sábado, para o estudo. Todos os consulentes que aqui adentram não estão por mero acaso, porque o acaso por si só não existe. Se o acaso existisse, seria ele algo inteligente? Inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas é Deus. Então, tudo o que acontece no mundo está regido por ordem divina, ou do celeste, de um conglomerado de espíritos angelicais que regem este planeta e auxilia nós outros aqui, vindouros deste mundo, a melhor lapidarmos, seja do lado de cá ou entre vós encarnados. Então, tiraremos da equação o acaso. Então, ao simples fato de um consulente adentrar na casa, ele já está sendo trazido, direcionado, ordenado por palácios superiores que assim o desejou. Ao primeiro contato do atendimento fraterno, do acolhimento fraterno, seja qual for aquele trabalhador que o aborda, que o recepciona, que o acalora, está porque foi Deus que assim ordenou. Não existe acaso, nem quem vai abraçá-lo, nem quem vai recepcioná-lo, nem quem vai falar boa noite, boa tarde ou bom dia. Assim sendo, todo o desvelo posterior está também sobre uma régia maior, não nos cabendo destinar a vocês qual o próximo ciclo, a não ser que intua-se pelo coração aquilo que deves fazer. Quando um consulente chega e adentra em sofrimento ou em desequilíbrio, porque essa é a máxima, procuremos as religiões, todas as sortes, todos os estandartes, muito quando estamos em dor. Porque quando estamos bem e tudo está sereno, passamos a vida esquecendo-nos dos compromissos religiosos, esquecendo-nos até mesmo da fé, porque está tudo em tranquilidade, em mansidão. E quando aturbulha-se a nossa existência, lembremos das religiões, seja ela qual for. E aí, na dificuldade, no desespero, os anjos encaminham cada um de vós a cada religião que falará corretamente ao seu coração naquele momento e naquela dor. Ao adentrar na casa, ele já está sendo trazido. Todo o porveras, depois disso, já está sendo regido. Por muito, a grande maioria dos irmãos encarnados que adentram não retornam mais, porque eles precisavam daquele momento, daquela dor ser superada por aquelas energias, e eles se dividem, se retornam para as suas outras religiões, seus outros afazeres, ao qual aqueles que permanecem são endereçados de imediato aos sábados por ser identificado uma mediunidade. E sábado existem regras, e se for de fato sábado o local que ele deve ficar, ele permanece, senão ele sai. E assim para com todos os trabalhos. Não seria prudente de nossa parte falar qual trabalho deve ser seguido, porque cada coração que aqui chega com uma necessidade, ao qual existe um determinado trabalho que falará com aquela necessidade, cabendo a nós apenas sussurrar em vossos ouvidos, trabalhadores da casa, para o melhor direcionamento. Percebe? Assim ser. Porque se fôssemos nós
falarmos que todos os trabalhadores que chegam em sofrimento devam passar pelo Douglas, demoraria 6 vidas, porque ele não fala com quase ninguém. Então não podemos esperá-lo para fazê-lo. Então deve-se seguir através da intuição. Cada trabalhador siga o seu coração, porque nós constantemente entre as paredes tutelares desta casa sussurramos em vossos ouvidos, tocamos os vossos corações para melhor direcionarmos. E aceitemos que cada consulente ou veio ou para que em 10 minutos seja reanimado e retorne para a sua vida, é quase metade dos consulentes que aqui adentram. A outra fração de 20% permanecerá por 2 meses, uma fração de 5% ficará por mais que isso, e 1% se tornará trabalhador da casa. Ok? E assim a vida segue. Então, não existe regras, porque não existe um único tratamento. Por muito, o maior tratamento que há é lá na porta, quando a pessoa que lá está, em trabalho, recepciona alguém em sofrimento com um sorriso. Ali já se resolve mais da metade do problema de quem chega. Os outros trabalhos são aquilo que se sucede segundo a necessidade mais agravada ou não. Mas metade, se a pessoa que está lá na recepção, que por muito nem mediunidade tem, e às vezes se cobra, não tenho mediunidade, qual seria o meu papel na casa, porque a mediunidade não é ostensiva. Se ela tiver um sorriso e um coração límpido, ela tem mais merecimento do que o médium que está na sala. Porque quem recepciona, se recepciona para todos os trabalhos, ela ganha merecimento de todos os trabalhos. Quem está na sala ganha só o merecimento do que atendeu. Então quem está lá na porta ganha o merecimento de cada consulente que aqui adentrou. Então no Bornar se enche muito mais quem está recepcionando amorosamente lá na porta do que o Douglas que vem uma vez por semana e faz a palestra. É matemática. Correto? Assim funciona. Então não se trata de ter faculdades mediúnicas para ser bom ou fazer o bem ou fazer a caridade. Restringiríamos a humanidade em 1%? Somente esse 1% seria os mensageiros da prosperidade espiritual, ao qual a mediunidade nem é uma dádiva, um dom, é um karma. Então, escutai, trabalhadores da casa, a única coisa que pedimos a vós é um bom coração. Estejais nesta casa, saís de tua casa, felizes por aqui estar, por aqui vir. Se estiveres em sua casa e o seu coração amargurado estiver porque tem que ir no centro, fique em tua casa. É melhor. Mas quando eu vou no centro me sinto bem? Inevitavelmente sim, porque aqui é energia. Porém, não terás merecimento. O merecimento se torna maior quando ao chegar da hora de vir ao centro, o teu coração palpita, você festeja, você se alegra, e aí nós nos alegramos. O merecimento é em dobro. Não se apegai, trabalhadores da casa, pelas faculdades mediúnicas, porque são muito mais os fracassados em missões mediúnicas do que os consulentes que amorosamente atendem e marcam o nome na portaria. Por muito, são muito mais dolosos os médiuns do que a grande maioria dos trabalhadores da casa. Percebe? Escutai a vossa intuição. Vai para um, para o outro, nada é do que o sussurro dos espíritos em vossos ouvidos, para mandar lá, passar aqui e para lá. Aqueles que ficam, ficarão. Aqueles que partirão, partirão. Chegarão, serão socorridos, atendidos em suas necessidades, e a vida segue. Matemática pura e aplicada. Um dia nos perguntaram por que na casa há tanta troca de consulentes e trabalhadores. Eu disse a vós, em uma analogia simples, digo a vós, se dentro de um hospital não houver, como que podemos chamar, a alta, não tiver a cura de quem está internado, quantos hospitais precisaríamos? A casa religiosa é um hospital, aqueles que recebem a alta vão para a vida e retornam quando estiverem adoentados. Quem são os trabalhadores? Os enfermeiros,
que vão aqui auxiliar nas dores daqueles que chegam. Toda religião é hospital de alma. Ela não é prisão, ela não é clausura de fiéis. A religião que acredita que os consulentes e os seus seguidores são fiéis devotos em clausura, não é religião, não é divino, não é obra de Deus. Porque a religião que é obra do Pai é uma religião de portas abertas. Você entra, você sai, quantas vezes você quiser, e ninguém pode te julgar, porque se Deus não te julga, ninguém o pode. Percebe? E assim funciona. Se todos aqueles que nesta casa foram atendidos e socorridos permanecessem nessa casa, esta casa seria maior do que o Bezerra de Menezes, e seríamos tão loucos quanto isto tão. Porque não é essa a missão. A missão é de um hospital passageiro. Recepcionamos as almas doentes e combalidas da jornada, reanimamos, reavivamos, redirecionamos e devolvemos para a vida, tal qual o hospital do homem é o hospital da alma. Fugir desta máxima é fugir da missão que a casa religiosa tem, seja ela espírita, seja ela umbanda, seja ela candomblé, seja ela evangélica, seja ela católica. Toda religião tem por missão ser hospital de alma. De alma. E o que é da alma é tesouros do céu, não é tesouros da terra. Não se mistura dinheiro com alma, porque em alma não precisa de dinheiro. A fé, a religião, deve ser calcada pela gratidão, pela benevolência, pela caridade e, acima de tudo, o que de graça você recebe, de graça você oferta. Essa é a religião. Agora vocês coloquem em seu quadro mental e achem as religiões. Aí sobra quase nenhuma. Correto? Porque sempre vão estar falhas em algumas dessas facetas. Ok? O jardim é perfeito? Não. Não é perfeito, porque não existe perfeição. Se fosse perfeição, nós estaríamos em outro plano espiritual, estaríamos em outro mundo. Aqui é um lar de caridade, de imperfeitos, a começar por nós. Se fôssemos perfeitos, na terra não estaríamos. Então, se estamos aqui em vossa presença, porque somos tão quanto a todos vós. Não somos mais. Só vemos por um todo porque estamos mortos, assim dizendo. Vemos por um todo, mais nada. Ok? Trabalhadores, sigam o seu coração. Trabalhadores, ao chegar o dia de vir ao centro, a contar das horas, deu ataque cardíaco, deu felicidade, alegre-se e festeje, porque você está feliz. Começou a dar amargura, começou a ter pensamentos que, vou ver fulano, ciclano, fique em casa. Fique em casa. É melhor para o teu desenvolvimento. Quando fizer falta, venha. Quantas vezes eu preciso ir no centro por semana? Se assumir compromisso, honre o compromisso. Não por causa da casa, porque a honra ela é um fator preponderante para a evolução da alma. Quando assume o compromisso, a disciplina deve ser regida, porque a honra ela é um fator de evolução da alma. A alma não se emancipa, a alma não evolui se não tiver a honra, se não tiver o compromisso assumido. Ninguém bate asas como anjos se não honrar as suas promessas, as suas palavras, os seus compromissos. Então a honra é um pilar. Então assumiste o compromisso, honrai-o, porque a honra faz parte do pilar de evolução. Agora, se não tem compromisso firmado e vem esporadicamente, quantas vezes devo vir? Quantas vezes o teu coração palpitar por estar alegre para casa estar? Venha. Se for todo dia, venha todo dia. Se for uma vez por mês, venha uma vez por mês. Se for uma vez por ano, vá uma vez por ano. E está tudo certo. Porque em verdade eu vos digo, não sois vós medidos pelo aquilo que entregas na casa espírita, sois cada um de vós medidos e analisados por vossa própria consciência perante ao que entrega na vida do seu reduto íntimo. O acordar ao adormecer, cada instante você é medido e testado pela tua mente, pela tua consciência. É o teu juiz. É lá fora. O que fazes dentro da casa espírita não te liberta de nada, apenas faz com que oferte a vós a caridade,
será trocada posteriormente com alguma dor, com algum acontecimento que possa ser atenuado. Fora isso, o que faz aqui deve ser vivido lá fora. Não pode ser duas personas, não pode ter duas vidas, duas faces, deve ser a mesma pessoa. Esse é o compromisso dos trabalhadores da casa. Ficou entendido? Bom? Desde sempre, eu acordo. E parece que o corpo acorda. O espírito não vem. Eu acordo, eu vou, eu troco as coisas, até eu chegar lá na mesa, sentar, tomar café, passar 20, 30 minutos, para eu começar a funcionar. Como isso acontece? Isso chama desalinhamento de chakras. Todos os chakras têm uma função vital sobre o sistema motor, porque o teu cérebro ele orquestra os seus músculos e tonificam o seu sistema esquelético para vencer a força da gravidade. Porém, sem a conexão com a alma, você não consegue assumir forma ao corpo. Existe 7 chakras: base gástrico laríngico base gástrico esplênico laríngico cardíaco laríngico frontal e coronário. Essas 7 massas energéticas é a que acopla o teu perispírito ao teu corpo, ao qual o chakra consciencial é o coronário. O chakra consciencial quase nunca ele desdobra, quase nunca ele afasta, porque é ele que manda ectoplasma do corpo para o perispírito. Então este chakra coronário, ele não se desconecta. Por mais que o teu perispírito navegue longe do teu corpo, este chakra está conectado. Este chakra é a consciência. É ele que, quando você em desdobramento faz, se o teu corpo correr perigo, a tua consciência espiritual te traz rapidamente. Há alguns desalinhamentos de chakra. O que são os desalinhamentos de chakra? Os chakras devem ficar cada qual conectados ao órgão ao qual ele está conectado. Quando ele está milésimos para cá, milésimos para lá, ou centímetros desalocados, quando você volta, não bate. Então demora um certo tempo para isso acoplar. 15, 20 minutos é o tempo normal. Neste tempo você consegue abrir os olhos com consciência. Consegue ficar 2, 3 minutos para adquirir a capacidade de raciocínio, para perceber que você está sem um sistema motor, para que o laríngeo comece a salivar a boca e você comece a mexer a sua cabeça e a boca. Você não consegue falar porque o seu sistema de pulmão não está ativado ainda com o chakra cardíaco. Então, conforme vai acoplando chakras, você vai tateando e retornando ao corpo, ao qual você consegue se colocar em pé com o chakra cardíaco, mas você não tem equilíbrio, porque os outros chakras, principalmente o esplênico, não está acoplado. Então você pode ir tateando e chegar, sentar, comer, beber, ainda confusa, sem a parte de baixo do corpo, até chegar no chakra base, ele acopla e você tem todo o sistema motor ao seu dispor. Este tempo é o tempo ao qual todas as pessoas que estão com chakras alinhados, ele é em segundos. Então a alma chega, ela acopla, quase como um ímã. Se o chakras está desalinhado, ele bate e não acopla. Aí ele demora um tempo. Na hora que acopla, ele segue. O importante por que algumas pessoas têm os chakras desacoplados e outras pessoas têm os chakras alinhados? Forma, conteúdo e pensamento. Quanto mais confuso for os pensamentos diários sobre indecisão, sobre incapacidade de tomar algumas decisões mais simples, por muita indecisão. Quando você tem muita indecisão sobre o que você quer, sobre o que vai fazer, sobre o que vai acontecer, essa indecisão, ela transmuta e ela faz uma vibração, fazendo um desalinhamento de chakra. E aí acontece o que acontece comigo. Quanto mais a pessoa é decidida, quanto mais ela tem certeza, quanto mais ela consegue tomar as rédeas da jornada, mais alinhado é. Quanto mais indecisão ela tem, mais desagregado é. Então é uma forma, conteúdo de pensamento. Se mudar a questão vibratória do seu pensamento, você alinha. Qual outra forma? Procurar um trabalho na casa, honesto, em outro de alinhamento de chakra. Vai e alinha chakra. Fica 3 meses, aí bagunça tudo. Aí tu vai e alinha
3 meses bagunça. Então você pode ficar procurando esse paliativo através da cirurgia espiritual. A doutora da Aline faz, da casa, alinha os chakras. Outras cirurgias espirituais também alinha chakra. Alinha chakra 3 meses. 3 meses, se você não firmar o pensamento, eu vou fazer isso, qualquer dúbia, qualquer indecisão, qualquer variável, entende o seu psicossoma, que você não sabe nem sequer estar vivo ou não. A indecisão de querer estar viva, ela se torna uma dúbia, e isso desalinha o chakra. Por isso que quando está encarnado, é muito precioso. Eu estou encarnado, louvo e agradeço o dia que se apresenta quando eu abro os olhos. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Eu estou pronto para que der e vier. E vai. Se começar o dia na dúvida, como vai ser, é dúbio. Os chakras já vão perdendo o seu alinhamento, e quando acontece no desdobramento, você não volta. Aí tem um outro ponto mais interessante. Por que que a tua alma prefere ficar mais dormindo do que acordado? Porque quando você dorme, você dissipa, você emancipa, aí você vai para o plano espiritual. E tem algumas coisas interessantes no plano espiritual de suas vidas passadas que você busca. Então você fica no teu passado, com os parentes dessa vida que fizeram parte daquela vida passada, você desdobra, vai estar com os parentes, e quando você volta, você tem confusão se quer estar vivo ou morto. Aí embaixo. Percebe? Cuidar dos pensamentos. Isso naturalmente se encaixa. Procurar a cirurgia para encaixar a força. Pronto. Fazendo a cirurgia te auxilia. É um paliativo. A linha você fica bem. Daqui a pouco você viu que está começando a desacoplar. Vai para a cirurgia de novo. Quantos você quiser. Não há uma máxima. Existe uma necessidade. Porque agora você tem o meio de você auto-se curar, auto-se equilibrar, e tem o paliativo. Estou te dando 2 caminhos. Sim, porque a acoplação ela é uma questão de imantação. São 3 corpos, e disse isso na nossa oração de abertura, a Santíssima Trindade: corpo, mente e alma, perispírito. Isso é acoplado, eles são conectados. O corpo e o perispírito ele é acoplado pelos 7 chakras. A alma inerente, ela faz parte da essência, ela é o corpo celestial, é a imagem de Deus, semelhança do Pai. Então, as 2 matérias do planeta, que é o corpo biológico e o perispiritual, são acoplados por massas deste planeta, são chakras. A desacoplação não é o desdobramento, é a não coesão. Eu vibro numa frequência na minha alma e vibro numa frequência diferente no meu espírito, no meu corpo. O corpo é tangido pela minha mente racional. Se eu sou dúbio, eu não sei se eu quero estar do lado de lá ou do lado de cá, isso vibra numa frequência. Se a alma sabe que a alma é a alma, ela vai vibrar na mesma frequência. A alma ela não é afetada pela capacidade de pensamento. O corpo sim, porque o corpo tem a psique do véu do esquecimento. Ele pouco entende de tudo que ele é. Entenderam essa frase? O teu corpo pouco entende de tudo que ele é, a tua alma não. A tua alma sabe quem tu és, sabe tua missão. Então ela vibra reto e o teu corpo vibra em casa. É o que acontece contigo e com muitos outros irmãos encarnados que estão em dúvidas sobre a sua existência corpórea, questionando às vezes por muito que mal fiz eu para estar nessa vida passando por tais expiações árduas. Certo? O que eu te respondo nessa pergunta é: se Deus te ofertou é porque Ele sabe o tamanho dos seus ombros. Ele jamais te daria uma cruz que tu não pudesses carregar. Então, ante aquilo que tu enxergas do espelho, Deus que te conhece de dentro para fora, sabe do teu tamanho. E você é muito forte, muito além do que a vida te apresenta. E você pode muito mais do que você mesmo possa crer. E Deus tem planos especiais para você. E a vida é certa. Perguntas. Claro, uma regra de erguer a mão. Pode erguer. Você poderia explicar mais sobre quando a pessoa entra no piloto automático, que ela desliga e faz um caminho que sempre faz, e aí quando acorda percebe que está fazendo o caminho todo errado, porque tinha que ir para um lugar, mas tem que ir, por exemplo, para a loja que sempre vai. Sim. Você poderia...
Seguimos o mesmo roteiro de explicação da pergunta anterior, são chakras. Nossa alma está acoplada ao corpo biológico por 7 massas magnéticas, ao qual o chakra frontal é o chakra do raciocínio. Então o chakra coronário é o chakra da alma. Toda a tua informação do inconsciente, ele vem pelo chakra coronário. Então se eu rompo esse chakra, você esquece o que comeu ontem, você esquece quem você é, você esquece o teu nome, você esquece informações antigas. Então, por muito, vamos dar um exemplo. Se você está no local e existem espíritos tentando te atacar, e está no local perverso, cheio de espíritos muito malignos, são poucas regiões do planeta que tem, mas se fisicamente lá você estiver, os espíritos malignos vão tentar tirar o seu chakra coronário. Tirando o seu chakra coronário, você fica só com a razão, a capacidade de 1 mais 1, 2 mais 2, a memória de curto prazo. Tu esquece o teu nome, tu esquece quem você foi, tu esquece vários acontecimentos que foram guardados no seu inconsciente. É o Alzheimer. O Alzheimer é a perda momentânea do chakra coronário. Quando você desacopla o chakra coronário, todas as informações mantidas na alma, elas se vai. E quando acopla, você lembra. Então, o Alzheimer é basicamente o seu chakra coronário desacoplado e acoplado, desacoplado e acoplado por uma patologia biológica oriunda do karma, por necessidade, apenas restando o córtex frontal. O córtex frontal olha, sabe que você é homem e mulher, mas não sabe quem você é, porque eu não tenho a informação da minha alma para saber qual é o teu nome, se você é meu pai, se você é minha mãe, é o Alzheimer. Tirando o chakra coronário, você perde as informações passadas. Tirando o chakra frontal, você perde a informação racional do presente. Então, por muito, quando você está dirigindo e entra no estado de alfa, que é o que você me narra, o seu chakra coronário, o seu chakra frontal, capaz de raciocinar, de ler o velocímetro, de saber se vir à direita ou à esquerda, ele foi retirado, desacoplado, desconectado, ou apenas ele está em colisão, em atrito, como o dela. Se o chakra dela frontal estiver não conseguindo conectar, ela não consegue somar 1 mais 1. Você mostra uma conta, ela não sabe. Quanto é 1 mais 1? Se esse chakra não estiver conectado, ela não responde. Se esse chakra que não estiver conectado, você perguntar o nome dela, ela não sabe. Porque são regiões de informações distintas. Não é na fronte que você sabe o teu nome, é na alma. E é apenas um exemplo. Quando você está no piloto automático ou em estado alfa, o chakra frontal ele está torpe ou desacoplado, ou desalocado. Você perde a capacidade de saber o rumo da tua casa. Porém, a tua alma, por várias vezes repetidas o caminho, ela sabe como você chega. Mas ela não tem uma rota só, porque na tua vida você fez várias rotas. Então, às vezes, você consegue chegar no teu destino fazendo inúmeras rotas, porque o teu chakra racional não estava conectado, mas o chakra coronário estava. Então, puxei, sabendo onde chegou. A desconexão momentânea, fracionada ou atemporal do seu chakra frontal tira-te a capacidade de raciocinar. Capacidade de vir à direita, vir à esquerda, minha casa é ali, minha casa é ali, eu posso fazer esse trajeto, eu posso fazer aquele trajeto, porque esse chakra. Qualquer relapso desse chakra, você perde a capacidade de pensar. Quantas vezes você pegou um exercício muito simples de matemática, que estava absolto com esse chakra desconectado, e você não soube resolver? Aí daqui a pouco conecta e você fala, nossa, como eu não pude resolver esse exercício? Ou uma solução de um problema, ou qualquer coisa. Toda a vida biológica ela é regida pelos chakras. A junção corpo e alma são chakras. Qualquer discrepância entre esses chakras, há falta de conexões. Falta de conexão vem a paralisia corpórea, você não mexe a cintura para baixo, você não mexe os braços, você não fala, você não raciocina, você esquece informações do passado. Chakras é o que te traz a vida ao corpo. Cortou-se os chakras, não tem mais vida. Ok? É assim que funciona. Por isso acontece, e acontece com muita frequência, é com todos. Ok? Por que que o chakra frontal às vezes desconecta? Pela volúpia de pensamentos que define que você não sabe o que você quer. E quando você fica muito intempérie e não sabe o que você quer, sabendo até quem você é, isso desacopla e acopla. É um reset. Desacopla e acopla para você ter uma capacidade de raciocinar nova. Isso acontece com muita frequência mesmo. Tá? Vamos ao Paulo e depois fazemos esse ciclo. Boa noite. Boa noite. É sabido que existem caravanas espirituais que
participam de resgates coletivos de irmãos nossos que estão no rural, que estão nos cemitérios, que estão zanzando pela rua, com uma missão de resgate, né? Sim. Muitas vezes as caravanas elas necessitam da ajuda dos espíritos encarnados aqui da Terra e pedem a ajuda, se você puder estar lá, para ajudar com a tua energia e para ajudar com a tua mentalização e muitas vezes com a tua visão, para que você utilize a energia física para tentar convencer essas entidades, muitas vezes, que estão perdidas no desconhecimento da luz e muitas vezes estão perdidas porque acham que ali é o lugar dela. Sim. Essa é uma máxima, uma verdade, que a gente estando aqui na Terra, a gente pode participar desses resgates, mesmo que, se eles forem em lugares oriundos, tipo cemitérios, tipo encruzilhadas, tipo avenidas, por exemplo. Olha, amanhã, por exemplo, né, vai ter uma caravana que vai vir de tal lugar para passar em determinado tipo de pessoas ou irmãos que desencarnaram. Você poderia ajudar? Existe algum prejuízo para o médium estar participando disso? Ou o médium pode participar pela própria ensejo de ajudar, já está sendo protegido? Não é apenas médium que participa de caravanas. Essa é a primeira desmistificação que precisamos fazer. Eu disse a vocês que entre vós encarnados existe quase 1% de médiums. Então é uma fração muito pequena. O médium que nasce com a mediunidade extensiva não dá 1% da população encarnada. Então você delegar a 1% a salvação da máxima dos espíritos seria matematicamente impreciso. Então todos os corpos encarnados auxiliam nos resgates umbralinos. Por que umbralinos? Há o primeiro entendimento de que não precisa do ectoplasma do corpo para resgatar quem está na rua. Porque quem está na rua não está na demência, está em busca das suas saudades puéreis e viris da carne. Bebida, sexo, droga. Então, o espírito, para estar devaneando entre vós, na mesma dimensão vossa de irmãos encarnados da crosta, eles já estão libertos, eles não estão em demência, eles estão navegando entre os vossos corpos, lúcidos, conscientes, em busca de satisfazer os seus prazeres. Ponto. Espíritos doentes que precisam de resgate, eles estão encravejados nas rochas, nos confins, no núcleo da Terra. Além de quilômetros e quilômetros para dentro da Terra, em cavernas, em fundos de oceano, em regiões distantes, ao qual a luz não chega. Se a luz não chega, a energia que ilumina a nossa alma não nos permite descermos em regiões aonde a luz do sol não toca. Apenas para descermos lá, precisamos ou da luz do sol, que emana energias fotáicas para que alimentemos a nossa alma e desçamos e busquemos essa alma, ou Jesus. Aí é outra história. A luz de Jesus é a própria, então ele desce onde ele quiser. Tirando Jesus, nós réis, espíritos da Terra, precisamos da energia do encarnado, seja ele médium ou não. Qualquer encarnado, em toda a tua etapa da vida, auxilia nos resgates dos seus amados. Por muito, quando você enterra alguém que você ama, e essa pessoa por deveras vai estar numa região umbralina, o teu amor por ela faz com que você seja chamado e ofertado a você a oportunidade de auxiliá-lo. Primeiramente, com a energia cerebral. É roubado do teu corpo durante o teu sono energia cerebral para que esta caravana desça vencendo a força gravitacional e chegue a este espírito. E então, se esse espírito que está lá é resgatado tem um elo afetivo contigo, o teu amor é capaz de dar o que chamamos de choque anímico, para despertar aquela alma da loucura e da demência para uma lucidez e te reconhecer. Então você é descido, doando ectoplasma para ser visto por ele, para que a visão dele por você acione as lembranças e ele saia da demência, da loucura, da perturbação. Se ele saiu da demência, se arrepende, resgatamos. Se ele saiu da demência e não se arrepende, ele fica lá. Percebe?
Então não é uma vez que você resgata um espírito, são inúmeras vezes. São mais de 10, 15, 20 imersões de alguém encarnado que ama o seu, que desce aos confins. Então, a ideia de precisar de encarnado para ir na encruzilhada, para ir no cemitério, para resgatar a alma, não há necessidade alguma, porque a luz do sol ali toca, então a luz do sol já irradia os espíritos que trabalham ali. Se não pega à noite, pega de dia. Não tem como. Você se alimenta da luz solar, da energia solar, vai lá e resgata os espíritos. Agora, espíritos em demência, em zonas inferiores umbralinas, em sofrimento de castigo perpétuo pelas mãos dos seus algozes, aí desce a caravana, vai aos confins, submundo, passa pelo sétimo portal não, mas chegamos até o 6º portal, o 7º não adentramos, até o 6º portal e vamos resgatar a alma. A função do encarnado, seja ele médium ou não, é doação ectoplasmática, cerebral, é o que o teu cérebro produz. Quando você faz uma imersão à noite, você acorda destruído no dia seguinte. Parece que você foi atropelado por um caminhão e você dormiu a noite inteira como pedra. Você acorda destruído. Esse é o sinal de que você doou ectoplasma para descer. Se você desceu ou não importa, porque para doar não precisa ir junto. Você doa, permite, conecta-se um fio a você e o teu cérebro provê a energia ectoplasmática para quando a luz do sol não chegar. Então desce, choque ali, para dar o choque ali, tu desce junto. Então você vai resgatar quem você ama. Não tem como você resgatar quem você não conhece. Não tem finalidade nenhuma. Então, se vai para um resgate de quem você não conhece, você nem vai. Você doa ectoplasma. Então você doa, acorda no outro dia destruído e sem precisão do que aconteceu. Agora, quando você desce para resgatar quem você ama, você acorda destruído, mas você acorda feliz. A sensação de ter matado a saudade de alguém. É uma impressão, é uma sensação. Você acorda sem energia nenhuma, mas muito feliz. Você desceu, doou energia, visitou e afagou o coração. Agora, quando você acorda destruído e está irradiante de felicidade, é porque ele saiu de lá. Isso é constantemente, em todos os momentos. Desta sala que aqui está hoje, uns 4 vão fazer isso essa noite. Que já estão nesse processo. Semanalmente. E não é dia sim, dia também. Vai um dia, espera 3, 4 dias, 10, aí espera 7 dias, porque não pode dolar o corpo. O corpo não pode ter prejuízo algum nisso, porque não existe caridade em detrimento de si mesmo. Entenderam essa frase? A caridade só é caridade quando ela não degride você. Você não pode ter perdas fazendo a caridade. Isso não é caridade. Correto? Em detrimento de ninguém. A caridade em detrimento de ninguém é caridade. Se prejuízo algum for, não é caridade. Reveja o conceito. Então, não há detrimento do corpo. Teu corpo produz essa energia depois e equilibra. Então você exerce. Convocado, por exemplo, não existe convocação, existe convite. Você aceita, você aceita ou não. A partir do momento que você aceitou, você já recebeu a informação e tudo que vai acontecer. Então você só vai se você aceitar. Não existe obrigação. Fisicamente no local de resgate? Perispiritualmente? Não, fisicamente. Fisicamente, os resgates são feitos por sono. Então você precisaria, no caso, existe, eu não posso negar que precisa às vezes o teu corpo estar numa região específica para dormir naquele local, porque aquele local é o local da imersão. Então vamos dizer assim, o espírito que você quer, nessa hipótese que você me narrou, o espírito que você quer está em outro continente, você vai ajudar. Então é marcado uma viagem, você vai comprar essa viagem como excursão, aí você vai em determinado local, determinada cidade, vai estar longe do seu reduto e ali você passa a ser essa imersão. Aí o teu corpo físico precisa estar geograficamente perto daquela alma, mas confins da terra. Não existe resgate na crosta. Aonde o sol toca, não há necessidade de ectoplasma. Aonde o sol não toca, é preciso vital fluido dos seus corpos, a doação voluntária do seu bioma, voluntária, não por imposição. Há sim alguns casos muito específicos para que você precise estar fisicamente em determinada região. Ponto.
mas isso é muito específico em casos não tão esporádicos. Porém, a grande maioria é na tua casa mesmo. Desce, vai, visita, vai para lá, vem para cá e visita. E aqueles que fazem isso e a alma se sente feliz, passa a ajudar muitos. Então, tem muitos irmãos, trabalhadores desta casa, que toda semana vamos buscar quem hoje? Quem que a gente pode ajudar? Aí já se reúne, não, vamos. Ah, é teu parente? Nossa, vamos com ele. Então, em espírito, no plano espiritual, vocês também se aglutinam, fazendo esta comunidade, se replicando lá, e um auxilia o outro nas imersões. Mas isso tudo com o seu livre-arbítrio. Nada é feito sem o seu consentimento. Nada. Nada. Ok? Mas sim, é uma máxima, ela não é de médium, ela é de todos, porque se fosse só de médium a gente não ia resgatar ninguém, porque são poucos médiuns encarnados perante a máxima, então não ia resgatar quase ninguém, é de todos, e normalmente a gente resgata quem o seu coração se alinha, se afina, porque é muito mais fácil, o choque anímico ele é mais poderoso. Você desce com a caravana, doa energia para todos da caravana, e normalmente uma caravana é de 5 a 7, porque um cérebro consegue, numa 2 horas, alimentar 7 espíritos, desce até o 7º portal e sobe, em 2 horas, no máximo. Então você vai, desce, resgata, nem resgata, a grande maioria nem resgata, a grande maioria é só para dar o choque anímico. Você fica na frente do espírito que você quer resgatar e se faz visível, ele te vê. Se for a visão, o amor verdadeiro, ele te reconhece. Te reconhecendo, ele pode se arrepender. Mas isso é inúmeras vezes. Ok? Inúmeras vezes. Isso acontece. Você tem que descer muitas vezes para você ter êxito nesse resgate. Ok? Você acha que pode ter uma relação? Eu desde criança tenho assim, eu nunca vou viajar, eu vou chegar durante o dia, porque eu não gosto de chegar à noite, porque eu não gosto de dormir em lugar que eu desconheço. Sempre foi assim, cheguei em hotel. Você acha que pode ter alguma relação com esse medo, alguma coisa disso? Porque a minha família toda, ela sempre falou assim, você não deve dormir na casa dos outros. Eu tenho desde criança, se eu vou viajar, eu só gosto de chegar durante o dia. Às vezes prefiro viajar à noite para falar de manhã, eu não gosto de dormir à noite em lugar desconhecido. Vamos trazer Freud para essa explicação. Porque Freud... Ninguém mais atualizado. Exato. O Freud ele explica que uma grande parte das dificuldades que um ser adulto enfrenta são seus traumas infantis. E que a primeira, segunda infância, ela tem muita importância porque ela é armazenada no inconsciente. Dificilmente você lembra o que aconteceu contigo com 2, 3, 4, 5 anos, porque é a primeira e a segunda infância. E ali inicia-se alguns traumas. E traumas ali iniciados, ele permanece por toda a vida da pessoa e guardado no inconsciente, ao qual subtrai dela a capacidade de entender por que ela ficou traumatizada. Isso é Freud. E este é o caso que aplica-se a você. Se não tem como agora, mas narre-se os espíritos que estão contigo. Que quando você tinha 2 para 3 anos, você estava na casa de um parente e ao ser colocada para dormir, chegado pela manhã você estava no chão machucado e ninguém soube o que aconteceu. Daquele ato em si, quando você tinha 2, 3 anos, acontecido na tua infância, a tua família te protegeu, porque ninguém entendeu o que aconteceu contigo. Você era um bebê, estava dormindo na casa de uma pessoa estranha, diferente, e quando foi pela manhã você estava no chão machucado. Ninguém soube explicar. Dali em diante a sua família te cercou em tanta opressão, te colocando medo para visitar os outros, para dormir na casa dos outros, porque eles não compreenderam o que aconteceu contigo naquela noite. Então o teu karma, este processo é traumático de infância, armazenado na sua primeira infância, que está no seu inconsciente, e você permanecerá com ele até fechar os teus olhos. Este caso seu não é espiritual, não é reminiscência de vidas passadas. A reminiscência de vidas passadas, neste seu caso, seria a morte de uma vida passada chegando de viagem em uma cidade estrangeira. Ao chegar naquela cidade, você foi morta. Então, se este é um trauma, quando você sai para viajar, você entra em pânico ao simples chegar da cidade.
e naquela hora, 1, 2 horas que você está naquela cidade, você tem pânico ao ponto de se congelar e não fazer mais nada. Isso é um trauma da alma. O teu trauma é da infância. Vamos assim? Eu amei saber sobre a pergunta dela, dos chakras se acoplam. Nessa vida, eu sou fisioterapeuta e eu atendo idosos. E eu tenho muitos pacientes que têm o hemicorpo paralisado, têm demência, têm Alzheimer. E, assim, quando eu vou iniciar o atendimento, geralmente eu peço ajuda para eu perceber diferenças. E eu tenho observado, assim, que de uns tempos para cá, eu posso falar que foi depois que eu comecei a frequentar essa casa, as pessoas que me veem no atendimento falam assim: nossa, essa pessoa muda de comportamento com você. Eu queria saber se nesses casos que tem essa demência, o Alzheimer, a paralisia, se existe alguma coisa profissional, que eu possa fazer para que eu consiga ajudar ainda mais os pacientes. Sim. O eu, seu profissional, deves estudar sobre alinhamento de chakra, que é uma ciência. Ele é algo que, se você estudar, você tem vastas literaturas, porque o chakra é conhecido pela ciência do homem há mais de 3.000 anos. Os hindus deixaram vasta literatura e conhecimento para o alinhamento de chakra. Por exemplo, eu atendo do magnetismo, Sim. mas eu não tinha esse conhecimento da alma Isso. com os chakras. Exato. A alma é acoplada ao corpo pelos chakras. Então, a patologia de uma certa paralisia de um lado do corpo é um chakra que não está acoplado. Você, como uma terapeuta, ou seja, qual for o teu objetivo, até em casa, até com alguém que você conhece, sem longe do campo profissional, se você aprender através de literatura, empenho, esforço, o que é o alinhamento chakral e conseguir manipulá-lo, você consegue realinhar o chakra, trazendo conforto momentâneo. Porém, o que deves gravar em tua alma, que a patologia do consulente, sendo kármica, tu só vais atenuar a dor por momento. Você alinha o chakra, a pessoa sai de tua presença, o chakra desalinha, porque aquele fato é kármico, gerando a patologia kármica. Nada pode ser feito. Se o encarnado pudesse mudar o karma de alguém, seria ele um curandeiro riquíssimo, que não tem nenhum. Porque o karma se cumpre para a lapidação da alma e não do corpo. Então, aqueles que te procuram são enfermos, muito por karmas. A simples presença, a simples estar na tua presença, significa que você já manipula o magnetismo por causa de conhecimento de outras vidas. Então você consegue dar alívio momentâneo, você consegue fazer com que os chakras se acoplem, trazendo lucidez para o enfermo momentâneo. Isso é uma faculdade tua. Só que ele fica meia hora, 2 horas e volta ao normal, porque a patologia é kármica. Se entender isso, de que não cabe a você a cura de ninguém, mas se Deus te fizer instrumento do amor dele, instrumento de paz do Senhor, e usar a ti como um instrumento e te levar que seja 1 segundo de tranquilidade para aquele que sofre tanto, você já está fazendo muito bem. Agora, nunca na ideia de querer curar alguém, porque a cura, ela se dá através do karma, se ele tem merecimento de cura ou não. Tende, foge ao querer do cara encarnado. Se a cura dependesse do seu querer, ninguém morria. Quando alguém estivesse enfermo no ato da morte, você ia lá e curava. Então não teria morte, não teria vida eterna. Então não é uma faculdade que nós espíritos temos, e muito menos nós quando estamos encarnados, porque somos cerceados por quase 99% das nossas faculdades totais. Estar no corpo é estar limitado. Então, estando no corpo com a certeza de que, Senhor, estudarei para que leve, segundo se for, de alívio àquele que sofre, então faça de mim instrumento de tua paz. Assim sendo, é algo muito benéfico. Se torcer o cérebro, que acontece muito com os nossos irmãos encarnados,
ao qual o início do coração é puro e benéfico, eu tenho o desejo de ajudar as pessoas. E quando eu consigo manipular as energias e levar alívio àquela pessoa, acreditar que eu estou curando aquela pessoa, e acreditar que eu tenho as propriedades de cura agora, e que eu vou curar todo mundo, é um caminho que não é tão benéfico assim, ao qual já levou tantos espíritos para enredos que não deveriam. Sabedores vós que as doenças kármicas não serão curadas porque nós queremos, mas que se Deus assim permitir, passar de nós instrumentos do amor dele e levar um alívio, mesmo que seja momentâneo, assim Deus concede. Então uma pessoa perto de você que esteja com o chakra frontal desacoplado, ela está em demência, porque ela não consegue raciocinar o que ela está fazendo, o que é vida, quem é ela naquele local. O chakra está completamente desacoplado. Aí ela chega em você, acopla o chakra, ela olha você e fala: nossa, eu te conheço. Sabe o teu nome? Te conhece pelo nome? Tem a recordação momentânea? E assim também com o chakra coronário. Os chakras são as conexões com a nossa alma. Tira ele, perdemos todo o acesso à alma. Corpo, a mente, o espírito. Ok? Mas sim, podeis vós. Mas nunca cair nesta máxima. E não apenas a ti, principalmente aos trabalhadores da casa espírita. Porque quando somos trabalhadores da casa espírita, sejamos nós encarnados ou desencarnados, nós acreditamos que o nosso trabalho está para curar as pessoas. E se acreditarmos piamente que o nosso trabalho cura, e que o nosso trabalho é muito bom porque ele cura muito, nós já estamos no engodo. Nós já estamos errando. Equivocados estamos. Porque nosso trabalho, seja nós ou de vós, irmãos encarnados, é a canalização das energias celestiais, da Mãe Natureza e da obra do Pai. Tanto vós, irmãos encarnados, quanto nós, espíritos, apenas canalizamos e entregamos ao corpo pela mediunidade de vocês ou ao consulente pelo celeste. Canalizamos aquilo que emana de Deus. Aí, você citou assim, eu faço exercícios, assim, por exemplo, levanto o braço e 1 mais 1. Eu percebo que alguns sabem fazer, outros eu falo assim, vamos falar cidades com a letra B, com a letra C. Nessa parte, teria como eu ajudar assim, nesse alinhamento chakral? Sim, de fato. Se o córtex frontal, o chakra frontal, é o responsável pela racionalização, se a pessoa não souber somar 1 mais 1, como disse a ela, significa que o chakra frontal está desacoplado. Se você estudar e mergulhar na mitologia, na crendice, na filosofia hindu, você vai entender os métodos científicos e magnéticos de alinhamento de chakra. Então, cada chakra responde por algumas sinapses, e essas são ministradas pelo consulente, pelo trabalhador, ou pelo trabalho executado, para equilibrar. Identificar com a razão o chakra que precisa ser, de fato, alinhado. Porque se um alinhamento de chakra demora quase 1 hora, para alinhar 7 chakras. Então, a pessoa deita na maca, 1 hora para alinhar. É 1 por 15, 20 minutos, dependendo do desarranjo. Então é 1 hora numa máquina. E às vezes a pessoa em 1 hora já quer ir embora. Então não tem como. Então se você tiver a capacidade de identificar o chakra pela técnica, você é mais assertiva. Mas sempre na certeza. Identifiquei que o chakra coronário, o chakra frontal, que é o racional, está desconexo, eu vou colocá-lo. Vou tentar com o meu conhecimento adquirido através do estudo, da doutrinação, do aprendizado, por literatura, é por isso que você vai fazer, alinhá-lo, sabendo que se a patologia for kármica não vai adiantar nada. Então de 10 que você vai fazer, 2, 3 vão apresentar alguma mudança, a grande maioria não, porque a patologia da demência e da perda sensorial dos chakras, elas são kármicas, ou por escolha. Como que eu posso ter uma patologia por escolha de desacoplação do chakra? Quando eu não consigo aquietar a minha mente. Eu não sei se eu quero estar vivo, se eu quero estar morto, se eu quero isso, se eu quero aquilo. Essa dualidade pode fazer com que os chakras se misturem. Ok? Então também pode, por escolhas. Porém, a grande maioria é kármica. Sabedor disso, que você não vai curar ninguém, mas que você pode levar alento a alguém,
Isso é tão lindo quando executado de verdadeiro coração. Ok? E não todos podem fazer, todos. Vocês sabem o que é o reiki? Em suma, tá? Existe o reiki, existe toda a nomenclatura, toda a filosofia, toda a escrita do reiki. O reiki nada é do que uma forma mais eficiente de alinhamento de chakra, porque cada chakra tem uma tonalidade de cor. Isso é usado no reiki, na cromoterapia, em vários estudos. Então o reiki nada é do que o alinhamento mais eficiente que temos hoje em literatura para o alinhamento do chakra. Não tem mais nada, não tem mística, não tem nada. Simplesmente a pessoa chega no reiki, é identificado a cor que precisa ser colocada numa cromoterapia com o reiki, é aplicada a cor, é aplicado o magnetismo e o reiki. E aquilo que eu disse a vocês, que demora 1 hora, o alinhamento dentro do reiki demora 20 minutos. 20 minutos você alinhou um chakra, correto? Por técnica, por conteúdo literário, que tem vasto, porque acabou se tornando um campo profissional monetário. Então tudo que se torna campo profissional monetário explode literatura. Aquilo que não é campo profissional demora mais tempo, mas tem literatura. Então o reiki é isso. O reiki é uma codificação do hinduísmo, trazido para uma roupagem nova, do século XII para cá, de transmutação de cores e energia usando os chakras. Esse é o reiki. O reiki cura. Ele cura. Porque se a doença não for kármica, ele alinha o chakra e a pessoa sai bem. Ele alinha o chakra e a pessoa sai bem. Ah, mas o que levou a pessoa para desalinhar o chakra? A vida dela. Mas você devolve ela para a vida dela bem. Se ela vai desalinhar, é problema dela. Entendeu? Assim funciona. Você pega, alinha e devolve a pessoa para a vida. Ah, ela vai chegar toda caída de novo. Alinha de novo. Quantas vezes? Quantas ela te procurar? Se ela te procura é porque Deus está mandando. Vai lá, filho. Vai lá e busque essa ajuda. Percebe? É isso. O alinhamento do chakra ele é muito necessário. Então temos a cirurgia, temos o reiki. E fixa quantas vezes quiser. Agora, ter a disciplina para estudar e ministrar esse magnetismo, ele é muito importante. Ok? Vamos encerrar? Hoje vai ter abraço. Hoje tem abraço. Não. Isso chama-se disciplina. É que o Douglas não tem. Então, assim, nós procuramos ter a disciplina, mas o Douglas não tem. Então, pelo Douglas, difícil é o Douglas vir. Depois que ele veio, ele senta, para ele está tudo bem. Porque é muito interessante, porque tudo que vocês perguntam, alguns podem acreditar que o Douglas tem esse conteúdo. Correto? Ele não tem. Então, às vezes, eu dou uma resposta, o Douglas fala, que legal, eu não tinha pensado nisso. Então, ele também abstrai as mesmas respostas. A diferença é que o Douglas está em todo estudo. Ele tem que estar, senão não tem estudo. Então, ele está. Então, quando ele também está interessado nas respostas, porque as perguntas são sortidas, não existe uma pré-definição das perguntas, vocês perguntam o que vocês quiserem. Então, o Douglas fica aqui. Então, ele deixa, se ele deixa, a gente fica. Percebe? Até ele falar o contrário, a gente vai ficando. Porque se torna um pouco mais raro termos essa oportunidade de contato. E como ele não é disciplinado, a nossa disciplina não pode imputar sobre ele. A partir do momento que a casa falou ao Douglas, não é melhor pôr 1 hora só? Ele falou, eu acho. Vamos terminar em 1 hora. Está tudo certo. Porque a espiritualidade, em suma, isso é pétreo e imutável. Um espírito nunca colocará a sua vontade sobre a vontade do médium. Nunca. O espírito que fala que o médium é o cavalo dele, ele está redondamente equivocado. O espírito encarnado é um irmão. Ok? É um irmão. Nós temos para cada um de vocês laços fraternais, não de submissão. Percebe? Se o Douglas falar assim, não estou a fim de ir hoje, nós falamos tudo bem, não tem problema.
Aí ele olha para o Jader, que trabalha do lado dele. Aí ele fala assim, Jader, não estou a fim de ir hoje. Aí o Jader fala para ele, então é porque você tem que ir. Ele fala, pelos aprendizados é mesmo, deixa eu ir, nem foi melhor. Assim, ele está aqui hoje. Por isso que demorou para confirmar lá. Correto? Demorou. Então assim funciona. Um espírito nunca imputará a sua vontade sobre a vontade do encarnado. Nunca. Se o espírito é bom. O espírito é ruim, aí não tem jeito. Ele vai querer dominar a tua vida, fazer o que você quiser com a tua vida. Agora, um espírito bom nunca vai contra a tua vontade. E quando falaram para o Douglas, o que você acha de terminar o estudo mais cedo? O Douglas falou, está precisando. E os trabalhadores falaram, realmente. Ele falou, então está tudo certo. Aí o Douglas perguntou, nem perguntou para a gente, porque ele nem pergunta. Ele já sabe disso, porque isso faz tantos anos que trabalhamos assim. Ok? Só que, repito, quando o assunto for benéfico e o Douglas quiser deixar, a gente vai aproveitar. Ele está deixando. Ele está consentindo. Só quando tem jogo do Palmeiras, aí é mais difícil. Vamos fechar os nossos olhos por um instante, na certeza de que não há acaso. Que a presença de cada um de vós, irmãos aqui reunidos, em corpo e em espírito, só estamos aqui porque uma força maior, algo divino, algo sublime, quase que angelical, muito maior que angelical, assim nos quis reunidos na noite de hoje, para que tornássemos um só corpo e um só espírito, a essência, imagem e semelhança do nosso Pai Celestial, aquele que nos criou. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mesmo que o mundo tenha feito rolar lágrimas em sua face, mesmo que durante a noite o sono seja perdido e se coloque sentado em sua cama, com desesperança e desvelo sobre a sua jornada, saibas que mesmo que as noites se tornem traiçoeiras, mesmo que o mundo te faça chorar, Deus te ama tanto, Deus confia tanto em vosso espírito e em vossa jornada, que Ele envia o sol pela manhã, capaz de te aquecer a alma, capaz de te aquecer a face e enxugar cada lágrima sua. Deus te ama tanto, Deus tem planos tão grandiosos para cada um de vós, que Ele te reabastece a cada noite que o teu corpo adormece. Deus, por amor, se fragmentou em cada um de nós. Deus, por amor, nos deu a sua imagem e semelhança e disse-nos: ei, meu filho, ide, ganhai o mundo e retornai como filho pródigo retorna à casa de seu pai. Eis-nos todos aqui, Senhor, tentando nos encontrar em primeiro,
para então encontrarmos a trilha que Jesus Cristo de Nazaré preparou para nós, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele nos mostrou que a vida é eterna. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, consagrados na oração que o próprio Cristo nos ensinou, se encerram os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai